Boa tarde, seja bem-vindo à Assembleia Geral. O Fisco vai ter acesso a todas as contas bancárias no próximo ano. A partir dessa data, as finanças vão ter acesso à informação sobre todas as poupanças detidas por residentes e não residentes em Portugal e no estrangeiro. Segundo o Jornal de Negócios, dentro de um ano, bancos, seguradoras ou sociedades gestoras de fundos vão ter de comunicar todas as aplicações financeiras dos clientes. O novo diploma, aprovado em abril em Conselho de Ministros, prevê que a banca envie até julho de 2017 os dados sobre as poupanças detidas em Portugal por residentes e não residentes. A informação fornecida, que inclui depósitos, fundos de investimento, contas de custódia, entre outras aplicações, será usada para o Fisco procurar indícios de evasão fiscal. Em setembro do próximo ano, terá de ser enviada a informação sobre o dinheiro que os portugueses têm no estrangeiro. Também aqui haverá um controle por parte das finanças. Assim, se os portugueses tentarem dissimular o património financeiro, será bem mais arriscado. No caso dos clientes serem empresas ativas e desde que as contas estejam em funcionamento à data de 31 de dezembro de 2015, têm igualmente de ser reportadas aquelas que tenham saldo superior a 250 mil dólares. Este montante suscitou algumas críticas por abrir a porta a que os contribuintes mais atentos pudessem manipular a sua situação financeira para escaparem à troca de informações. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: concorda que o Fisco tenha acesso total a todas as contas bancárias? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. Para analisar este tema, é hoje nosso convidado, Carlos Paz. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Temos aqui um tema que só irá entrar em vigor no próximo ano, mas merece que nós falemos sobre ele e discutamos o que é que poderá vir daqui. Até porque é um dos temas do dia, sim. Surpreende este diploma? Não me surpreende e deixa-me fazer aqui uma declaração de princípio, quer dizer, para começarmos logo à partida. Eu nunca fui um defensor do sigilo bancário e, portanto, dito isto, olhando para a legislação que agora foi lançada, ou pelo menos proposta para entrar em vigor no início do ano que vem, olhando para essa legislação e tentando responder à pergunta que fez aos nossos espectadores, a minha resposta teria de ser de imediato sim, concordo. Okay? Dito isto, e portanto está arrumada a parte do concordo, agora vamos à parte mais complicada. E vamos começar talvez por fazer um bocadinho de serviço público lá para casa, porque ouve-se muitas vezes os comentadores, os jornalistas, falarem de alguns dos temas à volta do sigilo bancário e invocam sempre uma coisa que é a chamada inversão do ónus da prova, que eu diria que talvez 10% dos portugueses não saibam o que é, e portanto vale a pena a gente explicar o que é que isto quer dizer. E o que isto quer dizer basicamente é o seguinte: se o Fisco olhar para a minha conta bancária e aparecerem lá 50 mil euros ou 100 mil euros que não deveriam lá estar por alguma razão, há duas maneiras de interpretar isto, que é: se o Fisco tiver ele que fazer prova, e com isto eu concordo, tem de ser o Fisco a tentar perceber de onde é que vieram aqueles 100 mil euros e, se não são legais, punir-me porque não são legais. Não fazer o contrário, que é: estão cá 100 mil euros que eu não sei o que é, chamo cá o contribuinte, esses 100 mil euros vieram de onde? Isto é que é a famosa inversão do ónus da prova, ou seja, tem de ser o pobre do contribuinte a provar que o dinheiro é dele, quando ao contrário é que deveria ser o Estado, o Fisco, o Ministério Público, quem quiser, a provar que o dinheiro não é legal, ok? E deve continuar a ser assim, porque senão vamos passar todos nós em fila pirilau, todos a caminho das finanças, porque as finanças vão querer perguntar: estes 5 euros vieram de onde? E aqueles 10? Nunca mais saímos dali. E, portanto, não faz sentido e, portanto, sigilo bancário, quebrá-lo, acho bem, inversão do ónus da prova, não. E, portanto, esta é a minha primeira reticência. A minha segunda reticência, e essa provavelmente é a pior, tem a ver com um tema que já abordámos aqui num programa em tempos que já lá vão, quando falámos da lista VIP. E quando falámos da lista VIP e que chegámos à conclusão que havia uma imensidão de gente que tem acesso aos dados particulares de cada pessoa, não é? Aos dados do Fisco. Todos, uma imensidão de gente, sejam funcionários das finanças, sejam funcionários das empresas que trabalham para as finanças, da empresa de informática nomeadamente,
empresas de trabalho temporário, para data entry, portanto, para as pessoas que digitam dados. O que é que significa? Há um monte de gente não credenciada, não estou a falar dos credenciados, estou a falar dos não credenciados. Há um monte de gente não credenciada, em alguns casos desconhecida, ou seja, nem sequer identificada, que tem acesso a essas informações, e aí sim eu já ponho reticências. Aliás, esse é um dos temas que tem sido problemático, por exemplo, na América Latina, é um dos temas que tem sido problemático em algumas zonas da zona sul dos Estados Unidos, nomeadamente nos sítios onde há raptos, coisas que têm a ver essencialmente com eu não vou raptar o pobrezinho, rapto o tipo que tem €500 mil no banco. E como é que eu sei que ele tem €500 mil no banco? Porque alguém me disse. Acesso, não é? A essas informações. Ora, e aqui sim começa a ser muito problemático. Portanto, isto resumindo a resposta à sua pergunta inicial, quebra do sigilo bancário, sim, não vejo mal nenhum. Inversão de ónus da prova, nunca. E há que ter um cuidado imenso sobre quem tem acesso a esta informação. Agora, devemos partir do princípio, é o princípio simples e basilar, é que quem não deve não teme. Isto é, nós não podemos, ao mesmo tempo, e hoje já era muito vox populi nas redes populares, nas redes sociais, quero dizer, já era muito vox populi hoje, pois que é o Estado a meter-se nas coisas, que é o Estado a meter-se nas minhas contas bancárias. Calma, que as mesmas pessoas que dizem, pois não podem fugir ao fisco, as mesmas pessoas que ficam iriçadas com coisas como os papéis do Panamá, depois a seguir dizem, mas não quero que o fisco venha ao meu banco. Não funciona. Não há como funcionar. Ou seja, nós, se queremos acabar com a corrupção, se queremos reduzir a fraude fiscal, não há outra maneira que não seja através dos bancos. Porque nos bancos está o dinheiro e é pelos bancos que circula o dinheiro. É óbvio que vai-me perguntar, isto vai resultar para os grandes? Não. Para os muito grandes, não. E porquê? Porque é impossível fazer isto para as empresas todas, para todos os capitais. E a verdade é que isto foi definido para um limite de 250 mil euros ou dólares, neste caso é dólares porque a lei é internacional. Foi limitado a um limite de 250 mil dólares para as contas das empresas, e isto o que é que vai permitir? Que os muito grandes, aqueles que têm as tais empresas, umas verdadeiras, outras fictícias, depois aqueles emaranhados da empresa A, que tem um bocadinho da empresa B e da empresa C, que é detida pela D, ou seja, com estas confusões todas, é possível algumas pessoas muito bem nutridas e muito bem informadas continuarem a escapar ao fisco. O grosso da coluna morre entre aspas, mas quer dizer, o grosso da coluna desaparece neste Carlos, antes de continuarmos, temos já um telefonema à espera. Carlos Miguel está-nos a ligar de Lisboa. Boa tarde. Boa tarde também para o Sr. Dr. Paz. Eu queria fazer uma pergunta e ao mesmo tempo perguntar uma coisa ao Sr. Doutor. Era o seguinte, portanto, as pessoas que têm contas de poupança nos bancos, se com esta medida podem vir a ser prejudicadas devido àquelas... Portanto, há pessoas que têm muito dinheiro e que fazem aqueles atos de corrupção, como disse o Sr. Doutor agora, e há outras que não, que têm as suas contas normais a prazo. Se por acaso se essas pessoas podem vir a ser prejudicadas com esta nova medida, no modo em que possam as finanças arranjar problemas a certas pessoas e podem se enganar ou qualquer coisa e obrigarem essas pessoas com contas a prazo que juntaram dinheiro ao longo da vida a arranjarem-lhes problemas por saberem o que se passa lá. Se bem que, não sei se o Sr. Doutor sabe, não sei se aquela lista VIP ainda continua, embora com outro nome, dão sinalização quando aqueles funcionários do fisco tocam nessas pessoas, dão sinal. Gostaria de saber se de facto isto pode prejudicar as pessoas normais, não é? Sem ser aquelas pessoas que arranjam dinheiro, lavagem de dinheiro e essa coisa toda. Pronto, era só esta pergunta e pronto, e desejo-vos uma boa tarde e tudo bom para vocês. Muito obrigada, Carlos. Bem, respondendo aqui muito diretamente ao Sr. Carlos Miguel, e ainda bem que pôs esta pergunta, que esta pergunta deve estar na cabeça de muitas pessoas. Claro, exatamente. Claro. E a resposta é não. Diretamente a resposta é não. Ou seja, quem tem o seu dinheiro porque é seu, paga os seus impostos normalmente, o banco dá-lhe todos os anos um bocadinho de juros por aquele dinheiro que lá está e cobra-lhe uma parte para fim de IRS que é logo retido pelo próprio banco. Ou seja, para as pessoas que têm o que é seu, obtido de forma legal, com o esforço do seu trabalho, nada disto vai prejudicar, rigorosamente nada. E, portanto, a mensagem lá para casa é, não é por aí, estejam descansados, não é este o tema. Aqui o tema, isto não é para as pessoas honestas.
Okay? Isto não é para prejudicar ou para... Até porque essas à partida estão a pagar os seus impostos, estão honestas, não é? estão a pagar os seus impostos. E estão a pagar, até porque é automático. No sistema bancário é automático. As pessoas que têm poupanças no banco, o banco, antes de lhes dar os juros, dá-lhes os juros líquidos, manda-lhes um papelinho para casa a dizer o seu juro foi X, mas olha, ficámos cá com um bocadinho que vamos dar ao fisco e, portanto, só ficou com o Y na sua conta bancária. Portanto, a partir daí já está a cumprir, é limpo, e, portanto, é um recado importante para as pessoas lá em casa. Não há que ter medo da transparência. Ou seja, se a pessoa é honesta, não há que ter medo nenhum da transparência. Esta lei é para apanhar os desonestos, não é para apanhar os honestos. Relativamente à quebra do sigilo bancário, já falámos. Além disso, há aqui também, esta medida vem através de uma diretiva europeia, ou seja, estes dados que falávamos há pouco e que vão estar expostos, não se sabe muito bem a quem, vão acabar por também ser partilhados com outros países e outras instituições em todo o mundo. De que forma é que se poderá salvaguardar os dados das pessoas neste tipo de situações? Teoricamente, não sabemos se é 100% verdade, até porque não sabemos, neste momento, desconhecemos isso, a configuração final da lei. De qualquer das maneiras, essa partilha é só para a parte empresarial, não é para a parte, privada. Ou seja, sim, é importante esclarecermos isso também, não é? É muito importante perceber isso, que essa partilha de dados tem a ver com as empresas, portanto. Com as empresas ou com as pessoas que têm dinheiro não residente. Ou seja, se eu tiver dinheiro em França, num banco em França, o banco francês informa o fisco português. Okay? Portanto, é o único caso em que os particulares são envolvidos. Ou seja, nenhum banco português vai informar o fisco francês que um português tem dinheiro em Portugal. Isso não existe. Informa o fisco português, ponto final. E, portanto, dinheiro não residente, aí sim e tem a ver com operações de branqueamento de capitais. E percebe-se e faz sentido. E faz sentido que assim seja. Já agora, só esclarecer um tema que foi deixada a pergunta pelo Sr. Carlos Miguel e eu acabei não respondendo. O tema da lista VIP, ninguém de nós sabe, nunca mais se ouviu falar do tema. Ou seja, a lista VIP, afinal, não existia, mas afinal existia, ou seja, era uma lista que não existia sobre as pessoas que afinal não podíamos aceder. Portanto, a lista tinha que existir, claro. Mas nunca ficámos a saber nada do tema. E parece que esse tema morreu sem percebermos o que é que aconteceu. Tudo em Portugal. Faz-se muito barulho, vem para os jornais, discute-se muita coisa. Os papéis do Panamá é para mim o melhor exemplo de todos. Okay? Grande algazarra. Vai cair o mundo. Até agora? Nada. Zero. Aliás, agora já não se ouve nada disso. Um senhor de Oliveira de Frade, Alacarraio, era que tinha uma conta no Panamá, foi que ficámos a saber, coitado do homem, mais nada, ficámos a saber rigorosamente mais nada. Carlos, temos mais um telespectador. Carlos Pereira, do Barreiro, boa tarde. Muito boa tarde, Sr. Jornalista. Boa tarde também para o professor Carlos Paz. E uma boa tarde para quem está na praia e boa tarde para quem está em casa, que é o meu caso, estar a ouvir o vosso programa. Muito obrigada. Dr. Carlos Paz, estou de acordo com o senhor diz, quando diz aí que se deve levantar o sigilo bancário. Mas para quê levantar o sigilo bancário? Se a corrupção continua a existir e vai continuar a existir e cada vez mais, porque nunca mais se ouviu falar dos golos VIP, nunca mais viu-se falar dos papéis de Panamá, nunca mais viu-se falar dos submarinos, nunca mais se ouviu falar da Caixa Geral de Depósitos, do BPP, uma série de coisas que este governo não diz nada a ninguém e faz aquilo que quer e lhes apetece. Isto é uma verdade. As pessoas são condenadas porque fizeram um roubo. Isto não chama um roubo. Roubar é se eu for a um determinado sítio e roubar um pão para dar à minha neta. Isso é que é um roubo. Isto agora são desvios. Ninguém é condenado. Ninguém neste momento é condenado. Até aquele sujeito que foi vice-presidente do Sporting andou para aí a roubar e a matar. Uma série de coisas que têm acontecido ultimamente que eu vejo na televisão e eu digo para mim próprio. Em que país é que eu vivo? Eu devo ser um extraterrestre. Devo estar a viver num outro planeta. Eu só queria também dizer ao doutor, e que isto é bom que se diga agora, eu vou aproveitar esta oportunidade do económico. Há um GNR que há uns tempos atrás matou uma criança cigana, eu não estou aqui a fazer discriminação por ser cigana ou não ser cigana, e está em casa e a recebe por mês 18,68 €,
Mas que justiça é que nós temos em Portugal também? Isto vai tudo continuar. Levantem o sigilo bancário, façam o que quiserem, e isto que cada vez vai havendo cada vez mais ladrões neste país. Este país é o país mais corrupto que eu conheço a nível da Europa. Portanto, isto não leva a nada, isto é mais uma balela, mais conversa e mais coisas. Porque se eu tiver uma boa conta bancária num banco e tiver um conhecimento com um dos funcionários, ou 3 ou 4, aqui do Barreiro, que eu os conheço todos, e diga, pá, vê lá, cuidado, olha que tenho aí um X de dinheiro, vê lá, pá, não mexas aí, não digas nada, porque eu dou-te X, pronto. Isto é assim, a corrupção é assim, começa de baixo para cima e não de cima para baixo. É isto, doutor. Tive muito gosto em ouvi-lo. Até à próxima quarta-feira e a continuação de uma boa semana e com muito sol e com muita praia para quem gosta de praia. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação, Carlos. O Sr. Carlos Pereira deixou aqui um tema que é muito complicado e há uma coisa que ele disse que ele tem muita razão e ele não o verbalizou desta maneira como eu vou fazer, porque eu vou ser mais direto do que ele foi. De facto, há um problema. Vamos lá ver. Alguns estudos europeus apontam-nos como o país mais corrupto da Europa. Quando nós pensamos em Itália e na máfia, pensar que nós somos piores é arrepiante de algum jeito. De algum jeito é arrepiante. Mas há uma coisa que as pessoas não se apercebem e não se lembram. É que, e aqui o Sr. Carlos Pereira tocou, mas tocou porque ele também não se apercebe, porque também não sabe. E a verdade é que cada vez que alguma destas pessoas ou alguma destas empresas, e particularmente as grandes empresas, é condenada por qualquer coisa. Nós vemos nos jornais, a EDP condenada a pagar 1 milhão por multa de não sei quantos. Depois a seguir é Unicera, Centralcer, ou a RN, a TAP, condenada a pagar uma multa de X milhões por não sei quantos. Banco não sei quantos condenado a pagar uma multa de não sei quantos milhões. Faz parangona nos jornais todos, ok? Isto, se vocês forem analisar de facto quantas foram pagas destas multas, é menos de 1%. É realmente menos de 1%. Porquê? Porque depois vem vamos contestar a multa e depois vai recorrer e depois vai não sei, ou seja, aquilo vai arrastando e às tantas, o desfecho final, que é normalmente não paga, porque acaba sendo comutada por alguma razão ou acaba sendo perdoada por alguma razão, depois nunca aparece nos jornais. Ou seja, aparece aquela imagem da justiça, a justiça está-se a fazer, estão a ver, a EDP para pagar 1 milhão. Nunca o pagou, nem o vai pagar, nunca. E este é um tema que depois fica na cabeça das pessoas associado ao tema da corrupção, ou seja, roubam todos. Não é verdade, não somos um país de corruptos. Eu não gosto de acreditar nisso cada vez que me dizem que os polícias são todos corruptos, ou que os jornalistas são todos corruptos, ou que os professores são todos corruptos. Eu digo, é igual, há corrupção em todas as profissões, tal como há nos políticos, em todas, com a mesma percentagem, é igual. E, portanto, se há 10% de professores corruptos, também há de haver 10% de políticos corruptos e 10% de jornalistas corruptos. Relativamente Portanto, é igual. Aquilo que o telespectador estava a falar, Carlos, estava a dizer sobre o facto de, se tiver conhecimentos no banco, poderá pedir para haver ali uma forma de não dar nas vistas? Não, essa não, a outra sim, mas a outra já hoje se faz. Ou seja, o inverso sim. Essa não, até porque hoje em dia esses dados são dados informáticos, ponto final, e portanto ninguém quando o Banco de Portugal disser, olha, as finanças querem saber os movimentos acima de X, aquilo é o computador que dá direitinho, ninguém. Mas imagino que uma pessoa tinha 200, 300 mil euros e o que dividia por várias contas. Ninguém consegue esconder porque as contas estão todas somadas das pessoas, não é? E portanto é por número contribuinte. Lá está, voltamos ao tema, no tema das empresas já não é igual. Portanto, aí vai ser, vai juntar todas as contas, portanto a pessoa mesmo que queira ludibriar, não consegue fugir, não é por aí que consegue fugir. Agora, o inverso é verdade, mas o inverso já hoje se passa, que é, há sigilo bancário, mas não há sigilo bancário para uma série de coisas, nomeadamente nas cidades mais pequenas, por essa província fora. Se eu quiser vender um carro em segunda mão a alguém que me vai ficar a pagar não sei das quantas, eu telefono para um amigo do banco a perguntar, este gajo tem dinheiro, como é que movimenta? E ele responde-me que sim, que não me preocupes que ele tem. E também não deveria acontecer isso, não é? Não deveria acontecer nunca, de maneira nenhuma, mas acontece. Carlos, temos mais um telespectador. Força. Boa tarde, Manuel Guerreiro, está-nos a ligar de Castro Verde. Boa tarde para si, para o seu professor e para todos os telespectadores. Em relação à vossa pergunta, eu estou inteiramente de acordo
que o fisco tenha acesso às contas bancárias e que acabe esse segredo que tem sido apenas uma forma de proteger a origem duvidosa de muitos patrimónios. Mas acho que não chega, é insuficiente. E não estou de acordo com o que disse o professor Carlos Paz sobre o ónus da prova. Porque quando se acumulam fortunas, tanto em bens imobiliários como em dinheiro, seja no que for, que não correspondem aos rendimentos declarados para as pessoas e para as entidades, isso é por si só uma prova. Quando alguém apresenta património de centenas de milhares ou de milhões de euros e que andou anos e anos a declarar como rendimento o salário mínimo nacional, ou é dono de empresas que sistematicamente declaram prejuízos, de onde é que isso por si só constitui uma prova de que essas pessoas não declararam os verdadeiros impostos. E isso é a prática corrente em Portugal. Aliás, eu nem sequer preciso sair aqui de casa, basta-me olhar para a janela. Portanto, nós temos em Portugal uma situação que não é de agora, tem décadas, em que uma grande parte daqueles que deviam de pagar impostos não pagam porque omitem os rendimentos e empolam os custos. Isto é, aí nas declarações de despesas de muitas das empresas, está lá tudo até o perfume que as senhoras usam, né? O cabeleireiro e mais não sei o quê. Portanto, nós temos que ter uma situação fiscal em que as pessoas paguem impostos de acordo com os rendimentos que de facto têm. Impostos e contribuições para a segurança social. Um dos problemas, uma das razões porque nós temos a dívida que temos e os encargos com a dívida que temos e os déficits que temos tido, não é só por uma gestão danosa do Estado e não é só por causa da corrupção. É porque nós temos tido ao longo dos anos uma impunidade fiscal para muita gente que deveria pagar impostos por ter rendimentos para isso. Não estou a falar daqueles que não os têm, estou a falar daqueles que os têm, que todos nós conhecemos. Não é preciso ser aqui na zona meia dúzia de empresas em que os senhores gestores ou sócios dessas empresas têm encargos de topo de gama, mansões no Algarve, patrimónios de milhões, e depois têm como rendimento o salário mínimo nacional, até tem isenção de taxas moderadoras. Até os filhos vão à escola e têm um escalão hábil, assim. Nem os livros pagam, nem as refeições. Portanto, nós temos isso tudo presente na nossa sociedade a par e passo. E é preciso mexer nisso. É preciso verificar se o património que as pessoas têm, seja ele em depósitos bancários ou imobiliários ou outra coisa, tem correspondência com os rendimentos declarados. Porque se não tem, eu não estou a defender que lhe vão tirar aquilo que têm. Estou a defender é que têm que pagar os impostos. Porque isso quer dizer que acumularam fortuna e roubam dos outros durante décadas. E aqueles que não puderam fazer isso foram totalmente penalizados porque pagaram porventura, se calhar, mais do dobro dos impostos que deviam ter pago. Porque tiveram a pagar por eles e pelos outros. Portanto, andar aí muita gentinha, e se calhar são milhões, que de facto depois até se vestem na amarela e vêm gritar para a rua. Porque isto é uma maravilha, andar a passar pelos intervalos da chuva e ter luxos com o dinheiro dos outros. Portanto, essa coisa tem que ser mexida muito mais profundo, mas este é um bom passo, é um bom princípio. Muito boa tarde e muito obrigado. Muito obrigado, Manuel. Ora, Um senhor um bocadinho revoltado. revoltado, ele tem razão numa coisa, mas não tem na outra. Vamos lá ver. O Sr. Manuel Guerreiro tem toda a razão, mas toda, quando diz que uma parte significativa dos nossos problemas de finanças públicas não decorrem da má gestão do Estado, embora parte decorra, mas uma grande parte não decorre, mas sim de quem deve contribuir não contribuir. Okay? Portanto, nisto ele tem toda a razão. E o número é fácil, eu já o disse aqui, vou repeti-lo, é muito fácil. Os 1000 maiores contribuintes em todos os países da União Europeia, exceto Portugal e Grécia, representam 25% do IRS cobrado nesses países. Os 1000 maiores contribuintes em Portugal representam menos de 0,5% do IRS cobrado em Portugal. Portanto, Portugal e Grécia. Ou seja, vá-se lá saber porque estes dois em particular. E, portanto, nisto ele tem razão. No tema do ónus da prova é que não tem. E eu aqui puxo dos meus galões de pessoa mais velha e vou só lembrar uma coisa. A polícia política em Portugal existiu, chamou-se PIDE primeiro e DGS depois, e existiu sempre baseada na inversão do ónus da prova. Ou seja, eu era agarrado e eu é que tinha que demonstrar que não tinha sido eu, que não fui eu o culpado, que não fui eu que fiz. E isso eu não aceito nunca, em nenhuma situação, em nenhuma sociedade. Prefiro que haja corrupção e que haja fuga aos impostos do que inverter o ónus da prova, para o que quer que seja. Porque isso não vou aceitar nunca mais. Já passámos uma vez por aí, não quero mais, não aceito.
Vamos falar agora um bocadinho também das empresas, explicar um bocadinho o que é que irá mudar aqui. De acordo com o diploma que nós também tivemos acesso, os clientes que forem empresas ativas vão ter que reportar o seu saldo se for superior a 250 mil euros, o que levantou algumas críticas ao dar este valor. Porquê? Aquilo que há bocado também estávamos a referir, que era, podem tentar manipular a sua situação financeira para escaparem a esta troca de informações. Sim. Acha que isto poderá acontecer e poderá mesmo levar as empresas portuguesas a tirar o seu dinheiro de Portugal e colocá-lo lá fora de alguma forma? Não. Vamos lá ver. São duas situações, o manipular e o tirar o dinheiro. São duas situações e eu tenho seríssimas dúvidas. Posso estar a ser muito inocente naquilo que vou dizer. Mas eu acho que não são as empresas os principais a fugir. Não são as empresas. E, de facto, esses volumes de depósitos aplicados às grandes empresas não querem dizer nada, porque as grandes empresas têm depósitos muito superiores a eles. E, portanto, mas em Portugal, por exemplo, mais de 90% do nosso tecido empresarial são PMEs, não é? O problema é esse, é que mais de 90%, a gente diz sempre esse número, mais de 90% são PMEs. A gente diz sempre esse número. Acaba por ser. Eu não sei quantas são verdadeiras, o problema começa por aí. E quantas são empresas de fachada, empresas que não existem, empresas utilizadas para outros fins. E aqui sim o problema põe-se. Agora, a questão aqui é muito simples, tinha que se estabelecer um limite qualquer. Se esse é o correto ou não sei. Que ele não deveria ser divulgado, não. E que deveria ser estabelecido por definição de um juiz para uma determinada investigação, sim. Porque senão estamos a dar o ouro ao bandido. Estamos a dizer, pá, monta aí a tua estrutura das empresas. Atenção, os escritórios de advogados vão se divertir à brava, hein? Vão faturar à brava, a montar empresas e empresinhas que detêm umas às outras para todas terem contas de 249 mil euros e, portanto, não haver problemas. Agora, não é no setor empresarial que está o problema. Se sejamos muito diretos, o setor empresarial tinha de contar de alguma forma e tinha que ser incluído na legislação, mas acho não é que o problema vai estar mais nos privados. Nos privados com muito dinheiro. Eu disse-lhe um número há bocado. Em Portugal pagam 500 vezes menos impostos do que deviam pagar. O número é este, direto. Eu sei que estou a ser bruto, mas são 500 vezes menos impostos. E portanto, o número é um absurdo e é um verdadeiro absurdo. Carlos, temos mais uma telespectadora agora. Boa tarde, Maria Franco, está-nos a ligar de Lisboa. Eu vou só baixar um bocadinho o som. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria, é a primeira vez que entro neste canal. Seja eu só queria bem-vinda. perguntar ao doutor, só são lesados uma vez os 50 mil, por exemplo, e que tenham, isto é um exemplo, os 50 mil, e que realmente haja uma terceira pessoa, portanto, nessa dita conta. Essas duas pessoas trabalham e qual é o critério que depois juntarão essas duas pessoas que estão com essa conta, que por acaso eu faço parte, o que é que nos vai acontecer? Muito obrigada, Maria. É uma boa pergunta, por enquanto a legislação é omissa e, portanto, isto vai ter de ser esclarecido, mas a pergunta é uma boa pergunta. E eu percebo, uma vez mais, tem a ver com a lógica da pergunta que nos tinham posto anteriormente, as pessoas com medo de vão incomodar o meu dinheiro. Não. Um dinheiro que andei a ganhar a vida toda, não é? Vamos transmitir lá para casa, uma vez mais, olhos nos olhos. Não vão incomodar as pessoas que pagam os impostos. Portanto, sejamos diretos, as pessoas que pagam os seus impostos, as pessoas que ganharam o seu dinheiro de uma forma honesta, não vão ser incomodados. Sejamos diretos e, portanto, vamos descansar as pessoas. Realmente é verdade, um dos sistemas que lançou nas contas privadas há muitas vezes multititulares. Aliás, a grande maioria das contas são multititulares. E, portanto, e afinal o dinheiro é de quem é que é responsável por ele. Pois, vamos ao tal tema do ónus da prova, terá que ser o fisco a provar de quem é o dinheiro, dentro daqueles titulares todos, e a provar se não for dinheiro limpo, porque é que não é dinheiro limpo. E agora sim ataca qual for o titular da conta que tem esse dinheiro não limpo. Mas repito, para as pessoas que têm dinheiro limpo, não se preocupem, não é por aqui. Isto não vai atacá-las de maneira nenhuma, ao contrário. Esta legislação basta o facto, pensemos o seguinte, cada lei que for criada, que cobre a quem não paga imposto que devia 100 euros, são 100 euros que eu vou deixar de cobrar a quem paga a mais do que devia. E, portanto,
devíamos estar todos contentes, todos aqueles que pagamos os nossos impostos normalmente e que até pagamos mais do que o que devíamos estar todos contentes por finalmente haverem coisas que obrigarão quem não paga normalmente os impostos a pagá-los, porque quanto mais esses pagarem, menos pagam aqueles que hoje são sempre a mesma meia dúzia que paga. Okay? E, portanto, para as pessoas lá de casa o recado é esta legislação vem beneficiar, não vem prejudicar, ao contrário, vem beneficiar. Mas acha que este diploma tem que ser ainda esclarecido a alguns pontos que estão aqui muito no ar, não é? Tem, nomeadamente, se quer que lhe diga, nem é tanto este tema da titularidade, porque este é um tema secundário, vai ter a ver com montantes, porque senão vai ser impossível ao Fisco. Ou seja, o Fisco estabeleceu os tais 250 mil para as empresas, sim. Até porque isto é transnacional e, portanto, os 250 mil têm a ver com o transfronteiriço, não tem a ver com mais nada. De facto, vai poder aceder a qualquer conta, mas não se vai preocupar com os 1.000 euros ou os 2.000 euros de uma conta, vai se preocupar com os 2 milhões ou os 3 milhões, não é os 2.000 ou os 3.000, não é por aí. E, portanto, aí tem que haver uma barreira qualquer, porque senão não há mão de obra suficiente para investigar tudo. E este passo, sim, é importante. Segundo, assegurarmos, mas muito frontalmente, que nada disto se assemelha, sequer passa perto do tema inversão do ônus da prova. E, finalmente, o tema que lançou muito bem há bocado, quando estávamos na nossa conversa inicial, que tem a ver com quem acede. Quem é que tem direito a aceder. Eu acho que aí terá que haver... As pessoas não se percebem, mas o Ministério das Finanças tem uma parte dos seus sistemas informáticos em outsourcing. Ou seja, a manutenção dos sistemas, a reconversão dos sistemas, até a operação ou o carregamento de dados dos sistemas, são feitos por várias empresas. Uma delas, aquelas para a qual eu trabalhei durante muitos anos enquanto consultor. E, portanto, a verdade é que estas empresas têm pessoas destas empresas que têm acesso aos sistemas do Fisco, têm que o ter, porque têm que trabalhar nele. E a questão é, se têm acesso, são 10 ou 1.000 pessoas, ou 10.000 pessoas, não sabemos quem são, quantas são, onde estão. E aqui sim é um dos problemas. Percebermos quem tem acesso, porque é que tem acesso e principalmente se o acesso foi quebrado, e pode acontecer, qual é a penalização. E a penalização tem que ser o mais forte que se possa imaginar. Claro, para fazer algum sentido, não é? Porque senão então vai ser uma diversão à volta dos dados, claro. Não é? E vendem-se os dados. Carlos, temos mais um telefonema. Fernando Gago está-nos a ligar do Cartacho. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, minha senhora. Sou Fernando Gago da Câmara, realmente estou a ligar do Cartacho. Eu tenho 70 anos, tenho o prazer de ser amigo, através do Facebook, do senhor professor Carlos Paz. Congratulo-me mais uma vez com o vosso programa e cumprimento os senhores, bem como todos os telespectadores, com votos de boa tarde. Ora, o assunto em questão me parece que é o acesso das finanças às contas privadas. Eu, pessoalmente, estou de acordo com o Sr. Professor que não tenho nada contra, desde que se justifica, digamos, uma situação que as finanças tenham necessidade de fazer esse tipo de consulta para poderem controlar se há ou não evasões fiscais. Ora, acontece o seguinte, no meu entender, já existe uma certa devassidão nas contas privadas e até não é só por parte do Estado e das finanças, que são parte integrante do Estado, mas até por entidades privadas que têm acesso já a contas e às próprias finanças. Segundo recentes leis, designadamente Lei PEPEX, recentemente feita pelo ex-governo, desculpe-me, eu vou ser muito claro, eu tenho 70 anos, fui oficial do Exército, sou um veterano de guerra, estive ao lado de Salgueiro Maia no 25 de Abril, que eu conheci com 14 anos no Colégio Novos em Tomar, onde estive também, e eu não tenho tempo para mais hipocrisias. Se está aqui em causa um controle fiscal para que não haja evasões fiscais, para que este país não empobreça mais, esta é uma medida, mas apenas uma pequena medida, que vai encurtar as malhas de uma rede para apanhar peixe que ainda vai continuar a ser miúdo. Porque o peixe graúdo
vai continuar a escapar por outras malhas. Seja, via União Europeia, que é uma organização que eu nem sequer reconheço, porque o povo português, ao qual eu prestei juramento de bandeira de zelar pelo seu bem-estar e pela sua independência, nem sequer foi referendado para pertencer a esta organização que controla as finanças, a nossa independência nacional e o bem-estar de todos os portugueses. E esta mesma organização, União Europeia, permite que os grandes capitalistas e os grandes gestores nacionais ponham as suas sedes no exterior, noutros países, para fugirem aos impostos que teriam que pagar em Portugal. Esta mesma União Europeia é uma das principais responsáveis com o colaboracionismo, a cumplicidade, a traição de governos, de pessoas, de governos hediondos, como vou referir de forma específica ao governo de coligação PSD-CDS, de bandidos, de traidores, que levaram Fernando, peço-lhe que seja breve, porque estamos a terminar e ainda queríamos ouvir dizer o seguinte, minha senhora, eu vou ser breve. Eu tenho uma história muito simples para contar. Ontem eu fui pagar 1.200 euros para que o meu filho, que tem 19 anos, não fosse penhorado numa propriedade que ele comprei no valor de 25 mil euros rural, por transgressões que foram feitas por mim a uma Ascendi SA em 2011, 2012, que foi quando esta empresa entrou em Portugal, que eu desconhecia porque não tem portagens, é um pagamento eletrónico, e eu costumo visitar Tomar, costumo visitar a Batalha para ver os respectivos mosteiros com pessoas amigas que me vêm, e eu passei inadvertidamente. O valor total era 9,03 €. Eu tive que pagar ontem 1.200 euros e o meu filho foi notificado por o carro estar no nome dele. Ora, eu tenho as minhas propriedades e os carros no nome do meu filho porque ele é filho do meu segundo casamento. E as minhas filhas do meu primeiro casamento, sendo uma delas advogadas, já foram privilegiadas com uma doação que eles que receberam da minha parte. Peço desculpa, vou ter que lhe interromper. É o seguinte, eu ontem tive que pagar nas finanças 1.200 euros porque a Ascendi SA, que é uma empresa privada, se permite a liberdade de dar ordens às finanças. Sim, estou-me a ouvir? Sim, Fernando, vamos mesmo ter que terminar. Permite-se a liberdade. Obrigada pela sua. Obrigada, peço imensa desculpa, mas temos de terminar, Carlos. Ora, aqui... Estamos mesmo a terminar, nós também. E nós a terminar também, deixe-me só lançar aqui um tema que lançou muito bem. Nas empresas costumamos dizer, quando se fala de sistemas de informação, uma coisa são necessidades de informação, outra coisa são mera curiosidade. E, portanto, vamos pensar que os acessos a estes dados são feitos por necessidades de informação do fisco, não são feitos por mera curiosidade. E, portanto, este é um wishful thinking do meu lado, é um sentido positivo do que eu acho. Depois houve uma coisa que o Sr. Fernando disse e que nesse aspecto ele tem razão. Este tipo de legislação não chega para apanhar os maiores. Não chega. Mas voltemos ao princípio de há bocado, que é, por cada 100 euros que eu consegui cobrar a mais de impostos em quem os devia pagar e não paga, são 100 euros que os outros não têm de pagar. E isso já valeu a pena. Que é o problema realmente que está este senhor isso a dizer. Isso já valeu a pena. Que foi um problema que ele foi apanhado no meio. Foi apanhado no meio, foi apanhado. Acha que a Comissão Nacional de Proteção de Dados deveria pronunciar-se sobre este assunto? Isso é outro dos temas complicados e tem a ver com o aspecto da privacidade. E agora sou eu que vou contar uma história. Eu trabalhei na Accenture durante muitos anos e quando apareceram os primeiros temas da internet e dos inquéritos na internet, lançou-se logo muito rapidamente o tema da privacidade, porque as pessoas não ia ser a quebra da privacidade. Então nos Estados Unidos fez um estudo muito interessante, muito grande, com dois universos de amostra absolutamente equivalentes. E punha-se uma cruzinha que era: se não quiser que os seus dados sejam usados, ponha aqui a cruzinha. Todos puseram a cruz. E a outros puseram-se: se nos deixar usar os seus dados, damos-lhe uma camisola do Michael Jordan, que custava $9,99, ponha aqui a cruzinha. Todos puseram. Ou seja, a privacidade na cabeça das pessoas é uma coisa muito importante, mas vale $9,99. Portanto, não vale mais do que isto. E não é por aí. Não é por aí. Carlos, vamos ter que interromper. O nosso programa chegou ao fim. Fica por aqui o Assembleia Geral de hoje. Muito obrigado por ter estado connosco e ter participado do nosso programa. Boa tarde.